Pai amado, nós queremos, nesse instante, levar os nossos pensamentos ao Teu trono da graça. E Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que Tu concedes a cada um dos meus irmãos e a mim, de podermos estar aqui neste instante, como Tua igreja, para Te prestarmos este culto que só a Ti é devido. Ó Deus, sonda o coração de cada um de nós, vê o que nós precisamos de Ti nesta manhã. E fala, ó Deus, não o que queremos ouvir, mas aquilo que cada um de nós necessita ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sou o pastor Alcenir Mota, estou aqui acompanhado do pastor André Aguiar. Nós fazemos parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, que esteve pregando lá em São Fidélis na sexta e no sábado, viajou de madrugada, então chegou agora na parte da manhã e à noite já estará aqui conosco novamente. Quero saudá-los nesta manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2013, em que você e eu escolhemos estar aqui na casa do Senhor. Isso é muito bom, como diz lá o Salmo, alegremos-nos porque nós estamos na casa de Deus. Eu gostaria de conhecer nesta manhã aqueles nossos amigos que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Se existe alguém nessa condição, eu gostaria que ficasse em pé para receber um abraço da nossa igreja. Temos aqui um irmão, seja muito bem-vindo. Não se sente enquanto não receber um abraço. Aqui não tem aperto de mão. Aqui é só abraço, um abraço apertado para que você se sinta bem acolhido e volte outras vezes. Então, que Deus possa abençoá-los, que vocês façam da nossa igreja a sua casa espiritual. Nós gostaríamos também de conhecer nesta manhã aqueles nossos irmãos que fizeram aniversário de nascimento, de casamento, de batismo ou alguma outra data significativa e importante na sua vida e você queira agradecer nesse instante. Nós temos alguém nessa situação, temos aqui nosso irmão Renato, junto com a sua esposa, aniversário de casamento? 40 anos. 40 anos, que bênção, hein? Muita bênção. Eu estou caminhando para lá, eu estou com os meus 26, faltam só um pouquinho, daqui a pouco eu chego nos 40. Mais alguém que tem alguma data para comemorar e agradecer neste instante? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Eu vou convidar a nossa irmã Helena Matusquelo, para que ore nesse instante, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, por mais esse ano e essa data tão importante na vida conjugal dos nossos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para te louvar. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, ó Deus, nossa gratidão por tu tem sido tão maravilhoso em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, em especial pela vida do casal, Senhor, pois sabemos que casamento é um plano teu. É verdade. E te agradecemos, ó Deus, por mais um ano que tu concedestes a esse casal. Amém. E que, ó Deus, a vida deles possa ser inspiradora, Senhor Deus, para tantos jovens que estão começando as suas vidas e possam saber, ó Deus, que casamento em Cristo, Senhor Deus, é um plano teu. Amém. Fica conosco, Senhor Deus, fala na mensagem, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos reiniciando, meus irmãos, as nossas atividades que foram interrompidas aí no final do ano. E agora já no dia 10, o grupo Pedras Vivas vai lá em São João da Barra visitar o pastor Ruther e a irmã Ana. E nós vamos levar um presente para aquele casal que é tão querido aqui da nossa igreja. Então, se você quiser mandar alguma carta, alguma coisa para esses nossos irmãos, pastor Ruther e irmã Ana estiveram conosco muitos anos, foram missionários da nossa igreja, estiveram na África, retornaram para a nossa igreja e no dia 10 nós vamos fazer essa visita a eles. Se você quiser mandar alguma coisa, pode procurar nossa irmã Margarete ou nosso irmão Sérgio, para mandar alguma encomenda. E no dia 18 de janeiro, nós vamos ter uma manhã aqui de confraternização da terceira idade. Nós vamos ter jogos e vamos terminar esta manhã com um almoço. Se você quiser participar no dia 18,
Também procure a irmã Margarete no final do culto. Irmã Margarete Borges vai estar lá na recepção e você pode fazer a sua inscrição para participar desse momento de confraternização que vai ser o pontapé inicial para o nosso trabalho neste ano de 2013 com o grupo de terceira idade da nossa igreja. Mas se você não se acha terceira idade e quer fazer parte, está aberto também para que você participe. Ok? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto nesse instante com um processional. Graça e paz a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos aqui para adorarmos o nome do Senhor Jesus, que é a razão da nossa vida. Os irmãos estão vendo ali no telão a ajuda a Xerém. Nessa manhã, alguns dos nossos jovens, junto com o pastor Carlos Daniel, estão indo até aquele município que sofreu por causa das chuvas muito abundantes nessa época do ano, e estão levando esses itens, 6 itens aí que os irmãos podem ver, e contribuir ainda durante todo o dia, porque certamente nossa igreja fará chegar até as pessoas de Xerém, daquelas localidades, o que você puder trazer. Então, desde produtos de limpeza, material de higiene para crianças também, o que você puder trazer ainda nesse dia, em qualquer um dos cultos que ainda temos, você é convidado a fazê-lo, porque nós estamos servindo aos homens, servindo também a Deus dessa forma. E Jesus Cristo afirma na sua palavra que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que nós vamos ler, essa expressão bíblica, que é a primeira frase aí do nosso culto. Quero te convidar a ficar de pé, porque depois nós vamos dizer que o Senhor Jesus veio a esse mundo para nos libertar. Glória a Deus ao Salvador. Vamos ler essa expressão que está em negrito no alto do nosso boletim? O Filho do Homem
veio para dar sua vida em resgate de muitos. diante dessa certeza que um dia vamos cantar nos céus, que nós vamos agradecer a Jesus, sabendo que nossas palavras não são capazes
de chegar até a gratidão que desejamos dar a Ele. Vou convidar o irmão Almir Gonçalves Júnior para vir aqui. Ele vai, então, diante do Senhor, erguer a nossa gratidão em oração pela vida, pelo sacrifício, pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos, irmãos. Pai, é com grande alegria que num domingo como este, que marca o início de novo ano, que nós como igreja nos reunimos neste santuário. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção e o privilégio de termos os nossos irmãos, amigos, queridos aqui ao nosso lado, participando deste momento de culto e de louvor. Te agradecemos pela vida de cada um deles e pedimos que neste momento revista o interior de cada um deles da tua força, da tua alegria, da tua paz, da tua bênção, de maneira que no decorrer do ano que começamos, nós venhamos a sentir mais e mais poderosamente a tua mão nos conduzindo em todos os instantes do nosso viver. Nós te rogamos isto, Senhor. Há pessoas aqui talvez enfrentando dilemas, situações adversas, enfermidades, doenças. Lembramos-nos do irmão Manolo, agora recolhido ao hospital em busca de uma CTI. Lembramos-nos de tantos irmãos que têm passado por momentos difíceis, mas nós te pedimos para a vida de cada um deles a tua força e o teu vigor, e que por tua bênção a cura, o restabelecimento, a recuperação se dê para cada um deles. Vem, Senhor, conduzir-nos neste momento, que saiamos daqui revigorados pelo teu amor e pela tua bênção, que saiamos daqui sentindo a presença do teu Santo Espírito no viver de cada um de nós. E que pela instrumentalidade da mensagem que vamos ouvir, pela instrumentalidade dos cânticos que estaremos ouvindo e do qual estaremos também participando, nós possamos nos sentir abençoados pela unção do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Oramos assim, gratos a ti, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe-nos nessa manhã. Lembrando que adoramos ao Pai por meio do Filho e na dependência do Espírito Santo. Vamos cantar um cântico que fala da nossa entrega da nossa vida, do nosso coração, renovar de nossa entrega para o Senhor, entregando tudo a Ele. Assim deixa de ser nosso e passa a ser dele. E Ele sabe o melhor, Ele tem o melhor, Ele sabe como dirigir a nossa vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho eu vou trocar pela vinda do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti,
vozes femininas. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Do começo, sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua
sentimos infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Você pode sentar-se. Então, nós vamos, nesse momento, celebrar a Deus com a nossa gratidão, fidelidade, trazendo a Ele dízimos e ofertas. Você que é visitante, não se sinta constrangido nem obrigado a fazer isso. Esse é um privilégio nosso, nós que somos membros dessa igreja. Enquanto ouvimos uma música ao órgão, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas podem depositá-los naquelas urnas. Deus nosso Pai, te somos gratos pela possibilidade de contribuir com o teu serviço, com o teu reino, através daquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos ser fiéis, inspirados na tua fidelidade. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cântico que fala Salvador maravilhoso. Convido vocês a ficarem de pé mais uma vez. Se você ainda não fez isso, pense nesse Salvador maravilhoso que nos amou tanto, que deu a sua vida por cada um de nós. Dê um abraço no seu irmão. Fale que bom você está aqui. Deus abençoe você. Esse é o Salvador maravilhoso a quem nós amamos e cultuamos. Ele é o nosso Deus, só Ele é Deus. Ele que traz a verdadeira alegria e a comunhão entre os irmãos. Que o Espírito Santo abençoe tua vida. Você saia daqui abençoado por Ele. Vamos cantar com alegria, Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar.
Irmã Carmelita vai nos inspirar nesse instante, cantando ao Senhor, porque ela crê em Deus. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que quando é noite aqui é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a tempestade sobre nós o véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi, Senhor, creio em ti. Segunda Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Convido você a ler junto comigo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós caminhamos não por vista, mas por fé. E por caminharmos por fé, contamos com a ajuda desse Deus, do qual ouvimos, creio em ti. Apesar de muitas vezes não vermos o sol quando os dias são nublados, sabemos que ele existe. E apesar de muitas das vezes, muitos dias, nós não sentirmos Deus, ele está conosco. Essa foi a promessa do seu Filho Jesus, que estaria conosco, inclusive nas nossas lutas. Se hoje você deseja colocar sua oração, sua súplica, seu problema diante de Deus, esse é o momento, esse é o tempo. Estamos em oração pela vida do irmão Manolo, pai da irmã Márcia Matias, que está hospitalizado, e nós oramos por eles e colocamos a vida deles diante do Senhor. Algumas pessoas me perguntaram pela Isabel, minha filha,
e quero lhes dizer que o seu coração está, aos poucos, entrando no compasso, né? E nós adoramos a Deus, porque na última sexta-feira, na consulta que tivemos, já tivemos uma resposta muito melhor do que as anteriores, mas continuamos carecendo das orações dos irmãos. Talvez você tenha motivo de oração, motivo de súplica para colocar diante de Deus, ou talvez uma gratidão. Esse é o tempo, enquanto cantamos, que se o teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre, os dias passarás. Você pode se colocar de pé enquanto cantamos e ao final receberá a oração desta igreja. Deus nosso Pai, tomamos aqui a expressão do profeta Daniel, que afirmava que não era pelos seus merecimentos que adentrava a Tua presença, mas por causa das Tuas muitas misericórdias. Estamos, Senhor, rogando, suplicando, nos humilhando diante de Ti, pedindo que o Senhor possa ouvir as orações que o Teu povo te faz nesse instante, seja por algum enfermo, seja por sua vida pessoal, seja pela sua casa, pelo seu emprego. Há pessoas que se colocaram de pé pelos seus casamentos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa restaurar todas as coisas no Teu tempo, da Tua forma. E enquanto, Senhor, esperamos aquilo que não vemos, que o Senhor possa manter o nosso coração em paz, paz prometida pelo Teu Filho Jesus, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a circunstância, Senhor. Abençoa o Teu povo.
Ouve o nosso clamor, Senhor, em favor do irmão Manolo, da sua família. Ouve, Senhor, o nosso clamor em favor das outras pessoas aqui enfermas ou que se levantaram por alguém que assim está. E, Senhor, sobre todas as coisas, derrama em nosso coração a Tua paz, porque é pela Tua paz que nós podemos suportar toda circunstância. Abençoa, Senhor, faz os Teus milagres nessa manhã, ainda que nós não os vejamos com os olhos, que possamos crer que o Senhor tem milagres para as nossas vidas nesse dia. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Você pode sentar-se mais uma vez. Temos um dueto da irmã Noêmia e da irmã Carmelita, que nos preparará, então, para o momento da mensagem com o pastor Alcenir. Então, enquanto você ouve essa canção, esse hino que as duas cantarão, que você possa permitir a Deus que prepare seu coração para a mensagem que receberemos.
Vamos agradecer a nossa irmã Noêmia, a nossa irmã Carmelita, por serem instrumentos na mão de Deus para nos trazer essas músicas tão inspirativas e que falam aos nossos corações. Você escolheu estar na casa de Deus neste primeiro domingo do ano de 2013. Isso com certeza não foi por acaso. Você poderia ter optado por várias outras coisas. Mas neste primeiro domingo, no ano de 2013, você escolheu estar aqui nesta igreja para prestar o culto ao único Deus que merece o nosso louvor e a nossa glória e todo o nosso louvor do fundo do nosso coração. Eu preparei um filmete que eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, né, em toda essa história que é narrada na figura deste jovem. Então nós vamos ter aí durante esse início da nossa fala, esse filme que A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Penso, meus irmãos, que esse filmete traz um resumo da situação da humanidade. Assim está o homem. O homem está dentro de um buraco. E assim como este jovem, ele foi resgatado e colocado aos pés da cruz, o ser humano também tem essa oportunidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos compreender o significado da mensagem da cruz. Porque, na realidade, muitos não conseguem captar o verdadeiro significado da mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, e ele, a partir do versículo 18, ele começa a tratar deste tema, né? Justamente sobre o significado da mensagem da cruz
para a humanidade, para os seus contemporâneos e também para os nossos contemporâneos, para a nossa sociedade. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, ele diz o seguinte, meus irmãos. Ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. E a nossa oração nesse instante é que, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador, Tu possas iluminar as nossas mentes, para que possamos sair daqui certos do significado da mensagem da cruz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Mas se você parar para pensar, isso não faz muito sentido. John Stott, dos famosos livros dele, né, A Cruz de Cristo, ele enfatiza isso. Né, que se a gente for rememorar, né, e voltar um pouquinho atrás, ali no início do cristianismo, a cruz era um símbolo de escândalo, era um símbolo de vexame. As pessoas que morriam na cruz eram as pessoas, né, marginalizadas, eram os bandidos, eram aquelas pessoas mais. Tanto é que os romanos não morriam pela cruz, porque a cruz era algo rejeitado, realmente era maldito. Mas os cristãos escolheram a cruz como símbolo do cristianismo. E eu fico imaginando, os cristãos poderiam, por exemplo, ter imaginado e ter colocado como símbolo do cristianismo a estrela. Né? A estrela que brilhou quando Jesus nasceu. Seria bonito, né? Como símbolo do cristianismo. Quem sabe um peixe ou o pão, que foram ali instrumentos da grande multiplicação de Jesus. Já pensou o pão, um peixe como símbolo do cristianismo? Quem sabe o túmulo vazio, né? O túmulo vazio como símbolo do cristianismo. Ou seja, nós tínhamos várias opções para tornar símbolo o cristianismo. Mas não, o crente escolheu a cruz como símbolo do cristianismo. E isso não faz sentido. Isso não entra na razão humana. Tanto é que Gandhi, em 1894, né, quando trabalhava na África do Sul, ele faz a seguinte afirmação: eu poderia aceitar Jesus como Marte, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como um homem mais perfeito que jamais existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Sim, meus irmãos, porque muitas pessoas, ao verem Jesus na cruz, não conseguem perceber e enxergar além do homem crucificado. E morte de cruz, muitos homens morreram. A história conta que os gladiadores fizeram uma revolta lá no primeiro século, e que essa revolta foi sufocada e vários gladiadores foram crucificados. Faltou até madeira para construir as cruzes. Então, a morte de cruz por si só não tem muito significado. O apóstolo Pedro, a tradição diz que ele foi preso por Nero,
Nero preparou uma coroa para ele e disse: você vai morrer crucificado. Mas o apóstolo Pedro olhou o seu passado recente, se lembrou do seu mestre morrendo na cruz, e ele diz: não, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. Ou seja, a princípio, uma morte mais dolorosa, algo mais cruel do que a própria morte de Cristo na cruz. Ou seja, a morte na cruz por si só não significa nada. Vários homens morreram na cruz. Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos, 2 marginais, que estavam ali sofrendo a mesma morte que Jesus. Morreram na cruz. Um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Mas, meu irmão e minha irmã, a morte do Filho de Deus tem uma mensagem para a humanidade. Sim, a morte de Jesus Cristo traz uma mensagem para toda a humanidade. E é a mensagem da cruz. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa que a cruz traz para nós? E o apóstolo Paulo inicia sua fala aos coríntios, dizendo que, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro que há uma divisão na humanidade. Aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos, diante da interpretação da mensagem da cruz. Os 2 grupos olham para a cruz. Têm interpretações diferentes. Uns perecem, outros estão sendo salvos. Qual seria o significado da cruz para cada um de nós? O apóstolo Paulo, preocupado com esse tema, ele tenta alertar ali aquela igreja de que dentro da sua comunidade existiam pessoas que estavam divididas com relação ao significado da mensagem da cruz. Recentemente eu li um artigo numa das revistas semanais que o nosso país tem, em que o autor dizia que não existia inferno. Não existe inferno, isso é história do homem, para assustar o ser humano. Porque Deus é amor, Deus é amoroso. E um Deus amoroso não teria coragem de mandar o homem para o inferno. Um Deus amoroso não teria coragem de mandar o ser humano para longe dele. E ele tem razão em certa parte, né? Porque efetivamente Deus é amor. Em João 3, a partir do versículo 16, nós lemos assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, é Deus que está condenando o homem? Não. O homem se condena. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para longe dele. Muito pelo contrário, o desejo de Deus é que todos os seres humanos se salvem. Todos. Brancos, negros, ricos, pobres, autoridades, não autoridades. Todos sejam salvos. Mas a escolha do ser humano faz a diferença. A escolha do ser humano faz a diferença. Aquele jovem ali naquele buraco, ele teve que escolher. O homem chegou: você quer sair do buraco? Ele poderia escolher: não me deixe aqui no buraco, conforme muitas pessoas escolhem permanecer no buraco das drogas, da prostituição, da infidelidade. Essas pessoas estão toda hora ouvindo: saiam daí, saiam das drogas, saia da prostituição, saia da infidelidade, saia do mau-caratismo. Me deixa aqui. E Deus não violenta ninguém. Você vai ficar. Aquele jovem poderia ter ficado no buraco. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz, ela é escândalo
ela é a condenação para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que aceitam a mensagem da cruz, que conseguem enxergar algo mais além de um homem crucificado, ela é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele se utiliza, né, desse instrumento, e a gente pode pegar como exemplo dessa situação o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele conta justamente a história desses dois ladrões que estão ao lado de Jesus. Ele diz que um daqueles homens, né, um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhes insulto. Você não é o Cristo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Dois criminosos que, olhando para Jesus, para aquele homem pendurado na cruz, da mesma forma que eles estavam, um conseguiu enxergar algo diferente. Jesus, não, ele começou a caçoar. Não, você não é o Deus, você não é o rei dos judeus, desce daí, se salve e também nos salve. E assim como aquele homem, aquele ladrão que não conseguiu enxergar algo mais, um vasto número de pessoas estavam tendo esse mesmo comportamento. O texto bíblico, quando você lê o momento em que Jesus foi crucificado, você vai ver que as autoridades passavam e zombavam de Jesus. Uma parcela da população zombava de Jesus. Você que é o rei dos judeus, você que salvou tantas pessoas, por que você não se salva? Não conseguiam enxergar na cruz de Jesus Cristo nada além de vexame, de fraqueza, de impotência, de loucura e de escândalo. Foi o que este ladrão viu. Fraqueza, impotência, loucura, escândalo. Mas o outro ladrão não. O outro ladrão, ao ver Jesus crucificado, da mesma forma que ele estava, conseguiu ver algo mais. Ele viu que aquele homem crucificado poderia mudar o seu destino. Não, essa é a minha oportunidade. Então este vai ser o meu Salvador, este vai ser o meu Redentor, esse vai ser a chave do jardim, esse vai ser o poder de Deus. Dois homens, com interpretações diferentes de um mesmo fato, representando toda a humanidade, porque a humanidade tem caminhado assim, diante da mensagem da cruz. Uns vendo que aquele homem que morreu ali não era simplesmente um homem, não era simplesmente um marginal, que ali existia uma mensagem. E outros, não. Isso é escândalo, isso é fraqueza. E eu não quero ter parte nisto. E o apóstolo Paulo, preocupado, meus irmãos, com isso, ele continua e ele se utiliza de um versículo lá de Isaías, no capítulo 29, que diz assim: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O apóstolo Paulo, se apropriando dessa fala do profeta Isaías, ele escreve àquela igreja, preocupada justamente porque naquela igreja existiam pessoas filósofos, pessoas sábias e inteligentes, que precisavam ouvir isso. E aí ele é bem direto na sua fala, quando ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Paulo faz essa indagação para a igreja. Vocês que são sábios, vocês que são inteligentes, vocês que se acham, que estão aí com as suas paredes repletas de diplomas, de doutorados, de pós-doutorado, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Sim, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Porque basta você olhar para o mundo e você vai ver que a sabedoria deste mundo não condiz com a sabedoria de Deus.
E o homem, pela pura razão, não consegue alcançar Deus. Sim, o homem, com os seus estudos, pela ciência, pelo empirismo, nunca vai encontrar Deus. É a mensagem do apóstolo Paulo, que é muito clara, né, ali aos seus ouvintes. Através da sabedoria humana, vocês não vão conseguir compreender a mensagem da cruz. Existe algo mais, existe algo mais. E, meus irmãos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo tendo a oportunidade de olhar diretamente para os seus leitores. Ter a oportunidade de ir diretamente à igreja de Coríntios. E depois desse instante, ele diz, olha, em função da incapacidade do ser humano conhecer Deus através da sua sabedoria, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sim, agradou a Deus salvar aqueles que creem através da loucura da pregação. Sim, porque, cá entre nós, meus irmãos, a pregação de Cristo é loucura para os nossos tempos. Quando você lê lá que você deve amar o seu inimigo, epa, peraí, amar inimigo, isso é loucura. Eu quero é matar o meu inimigo, não é isso? Então, é a loucura da pregação. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Que história é essa? Eu vou me amar, depois se sobrar alguma coisa eu vou pensar no meu próximo. Vou pensar naquele que está sentado ao meu lado aí do banco. Primeiro eu quero pensar em mim, nas minhas necessidades. Por isso a loucura da pregação. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Já que vocês não podem chegar a Deus através da sabedoria de vocês, aprove a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Sim, nós pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram escolhidos, tanto judeus quanto gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, prestem atenção, a loucura de Deus é muito mais sábia do que toda a sabedoria humana. E eu vou te dizer mais uma coisa. A fraqueza de Deus, ela é muito mais forte do que a força do homem. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo sabia do que estava falando. Porque este homem, ele foi educado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio da época. Paulo sorveu e bebeu todo o conhecimento de Gamaliel. E ele procurou caminhar através da sua sabedoria, da sua vã filosofia. E enquanto Paulo caminhava calçado na sabedoria humana, ele estava cada vez mais se afastando de Deus. Mas este homem teve um encontro com Jesus Cristo crucificado. Sim, Paulo teve um encontro com aquele que perseguia aos que seguiam ao Cristo crucificado. Depois desse encontro, ele modifica a sua vida. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido por causa do seu amor à mensagem da cruz. Sim, o apóstolo Paulo, que era um feroz, um ferrenho acusador e perseguidor e matador daqueles que amavam a cruz, que tinham encontrado um sentimento e o verdadeiro significado da mensagem da cruz. De repente, ele se torna um destes e sofre na própria carne, o que significa compreendermos e entendermos o verdadeiro significado da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz tem amor. Sim, a mensagem da cruz tem amor. Diz ele lá em Romanos 5, versículo 8 até 11. Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Sim, a mensagem da cruz para o apóstolo Paulo tinha amor. Sim, porque Deus, através do seu amor, porque
Nós não tínhamos nada para ser amado por Deus. Nós éramos pecadores, nós éramos fedorentos, nós éramos trapos imundos, porque nós traímos a Deus, porque nós pecamos e porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todo ser humano. Mas Deus olhou para nós, no fundo do poço, para cada um de nós, e nos amou. Nos amou com tremenda intensidade, que mandou o seu Filho para ser o nosso resgatador. Ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem da cruz para o apóstolo Paulo, ela tem amor. E ela tem vida também. Sim, a mensagem da cruz para o apóstolo Paulo tem vida. Lá em Colossenses capítulo 2 ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Sim, meu irmão e minha irmã, diante da morte de Cristo, diante da crucificação de Cristo, o apóstolo Paulo viu vida, enxergou vida, e viu que o ser humano poderia ser vivificado com a mensagem da cruz. Eu não sei se você já teve oportunidade, com certeza você já deve ter ido a um culto fúnebre, em que, e a gente tem vivido isso muito aí no final deste ano, só eu já tive em seis funerais, né, nesse final de ano. E, para mim, é um dos momentos mais importantes da minha vida ministerial. Os irmãos podem achar assim, poxa, mas o Seni está meio... não está batendo muito bem, não. Mas, meus irmãos, porque às vezes eu me esqueço. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu me esqueço da minha finitude. E toda vez que eu estou no culto fúnebre, que eu olho um caixão e que eu vejo uma pessoa que era ativa, uma pessoa que era brilhante, uma pessoa que era um pai, que era uma mãe, que era um filho, que era um avô, que era uma avó, que deixou marcas, né, ao longo de toda a sua vida, e que naquele instante só tinha só um corpo ali. Naquele instante eu reflito sobre como eu tenho conduzido a minha vida. O que significa a mensagem da cruz para mim? Sim, porque o ser humano não tem como fugir disso. Qual o significado da cruz para o ser humano, para você e para mim? Porque é através disso que eu vou conduzir a minha vida. Porque a mensagem da cruz é loucura. Sim, é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, eu estou de um lado ou estou de outro, não tem como me esconder disso, meu irmão e minha irmã. Mas a mensagem da cruz para o apóstolo Paulo tem amor, tem vida e tem também reconciliação e tem paz. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sim, amor, vida, reconciliação, porque o ser humano estava em inimizade com Deus, mas a mensagem da cruz traz esta informação: vocês podem se reconciliar comigo através do meu sacrifício. E através dessa reconciliação, o ser humano que estava em inimizade com Deus, que estava longe de Deus, e estando longe de Deus nós não conseguimos paz, pode, através da mensagem da cruz, encontrar reconciliação e encontrar paz. Mas além de amor, vida, reconciliação e paz, nós temos também salvação na mensagem da cruz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito, sim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ainda, em Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A mensagem da cruz traz salvação ao ser humano. Sim, porque o que para os judeus era escândalo, porque todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus, e era assim que eles enxergavam a Jesus, aquele homem pendurado na cruz era maldito, era escândalo, era vexame, era vergonha. E eu não quero me aproximar, não quero ter nada com esse Cristo crucificado. Mas para nós, que estamos sendo salvos, a morte de Jesus Cristo ali na cruz foi justamente o instrumento e a possibilidade de nós termos a nossa salvação. A mensagem da cruz para o apóstolo Paulo, ela tem amor, ela tem vida, ela tem reconciliação e paz.
ela tem salvação e ela tem esperança. Sim, a mensagem da cruz traz esperança. Lá em Romanos, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. É esperança. Sim, é esperança. E, meus irmãos, isso é loucura. Você imaginar que durante mais de 2000 anos, aqueles que conseguem enxergar na cruz de Cristo a sua salvação, têm reverenciado e têm cumprido obedientemente esse memorial, que traz de volta justamente a memória da cruz. Porque isso aqui nos remete exatamente à crucificação de Cristo. E nós temos prazer nisto. Ou seja, a cruz não é maldição, a cruz não é ignomínia, a cruz não é vexatória, a cruz não é impotência. Não, a cruz para mim é justamente ao contrário. Por isso eu tenho prazer, eu tenho alegria de participar desse instante. O instante que eu vou rememorar o sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade e por mim, que já optei por aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de participar mais uma vez da ceia do Senhor.
porque nós um dia compreendemos o verdadeiro significado da cruz de Cristo para cada um de nós. Porque nós um dia tivemos contato com esta cruz e conseguimos entender o significado da mensagem da cruz para a humanidade. Que nós temos a alegria de poder, nesse instante, participar junto como Igreja de Cristo deste memorial, que nos faz recordar e lembrar da nossa situação diante da cruz de Cristo, diante da mensagem da cruz. Comamos todos. O pão nos lembra o corpo de Cristo que foi pregado naquela cruz. E o suco de uva nos lembra o sangue de Jesus Cristo que foi derramado. E através dele nós temos os nossos pecados perdoados, as nossas feridas saradas. É porque nós assim cremos que nós participamos de mais esse momento, deste memorial, que nos leva a rememorar o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Tomemos o cálice. Esse é um momento, os irmãos podem se sentar, de muita alegria, misturado com um pouco de tristeza, né? Mas o que prevalece é a alegria, porque nós sabemos que o nosso Jesus, o Jesus que nos salvou, ele um dia voltará, um dia ele estará conosco. E a mensagem que o apóstolo Paulo, né, extrai da mensagem da cruz, ela vai além do amor, da vida, da reconciliação, da paz, da salvação, da esperança. Ela também tem decisão. Sim, a mensagem da cruz para o apóstolo Paulo tem decisão. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, pois decidi não saber entre vocês, nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Uma decisão que ele tomou. Eu não quero mais saber nada, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. E ele diz ainda lá em Gálatas, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Uma decisão. O apóstolo Paulo tomou essa decisão. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em nada nos meus diplomas, na minha sabedoria, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha conta bancária, nada disso. Se eu tiver que me gloriar e eu me glorio, eu vou me gloriar em Jesus Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo também vai além de tudo isso. Porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, eu fui crucificado com Cristo. Eu não quero saber o que os outros pensam da cruz, porque eu amo essa cruz e eu quero ser crucificado com Ele. Sim, eu quero que Jesus Cristo viva em mim. O meu eu, os meus desejos, as minhas vontades, a minha natureza humana, vou deixar crucificada. Cristo vai viver em mim. Uma decisão. Todos nós temos que tomar decisões. Aquele jovem no buraco, ele teve que tomar uma decisão. Você quer sair do buraco? Você quer sair? Sim, eu quero sair do buraco. Porque se ele dissesse que não quisesse sair do buraco, ele iria permanecer ali no buraco. E Deus está falando para o ser humano, meus irmãos. Humanidade, eu quero salvá-los. Eu mandei o meu filho para morrer por vocês. Vocês querem ser salvos? Uma decisão. A mensagem da cruz implica em decisão. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não tem em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E meus irmãos, Eugene Peterson, né,
na sua versão da Bíblia, né, a mensagem, ele faz uma paráfrase do capítulo 53 de Isaías que eu acho formidável. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora esse momento e o que o Eugene Peterson vem falando justamente sobre esse momento, ou seja, uma profecia a respeito desse momento, que foi a crucificação de Cristo. Então, já há 700 anos atrás, um profeta já havia predito exatamente o que Cristo iria passar pela humanidade. E Eugene Peterson faz a seguinte paráfrase desse instante, que nós não vamos ter a oportunidade de ler, porque nós estamos lendo que tem um proprietário aí, vamos sim, conseguimos. Então, Eugene Peterson, meus irmãos, prestem minha atenção no que como ele interpreta esse momento tão importante, né, na história, na sua história, na minha história, na nossa história. Ele diz assim: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram no túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal algum a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdade. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida e mais vida. Por causa dele, o plano do Eterno se realizará, e se realizou. Daquela terrível angústia da alma, ele verá o que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, somos nós, que já aceitamos a mensagem da cruz, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles, dos nossos pecados. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os pecados. Esse é o Cristo crucificado. Essa é a mensagem da cruz para a humanidade. Eu enviei o meu servo, para que vocês tivessem a oportunidade de mudar o destino de vida de vocês. Nós vamos ouvir agora a Suzana fazendo um solo sobre uma música que sempre tocou no meu coração, né? Sempre que eu ouvi esta música, eu fiquei, né, balançado e refletindo. Eu gostaria que você, nesse instante, refletisse sobre a letra dessa música e sobre tudo que você ouviu aqui nesta manhã. Eu não sei como você entrou aqui. O fato é que nós estamos iniciando o ano. Estamos iniciando o ano. E é um momento muito propício para você tomar uma decisão. Como você vai levar 2013? Da mesma forma que você levou 2012, indiferente à mensagem da cruz?
Ou esta mensagem vai ecoar dentro dos seus ouvidos e fazer com que você tome uma decisão de reconhecer o verdadeiro significado da mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, revelando vergonha e dor. Mas eu amo a Jesus que morreu dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque é o poder de Deus. É a mensagem da cruz. É o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. E eu não posso deixar, né, de dar a oportunidade a, se você entrou nesta igreja nesta manhã, iniciando o seu ano, você optou em estar aqui neste domingo, de tomar uma decisão, de reconhecer a Jesus Cristo como o seu Salvador, como o seu Redentor. A mensagem da cruz tem amor, tem vida, tem reconciliação, tem paz, tem salvação, ela tem esperança e ela tem decisão. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu gostaria de dar esta oportunidade a você nesta manhã, de tomar essa decisão,
de viver com Cristo, de conseguir enxergar algo além daquele homem crucificado. Porque, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, nós não temos como ficar indiferente a isto. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura. Sim, ela é loucura, ela é escândalo para aqueles que vivem indiferente a esta cruz, a este sacrifício. E essas pessoas estão perecendo. Elas estão permanecendo no buraco. Elas estão permanecendo no buraco. Mas para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. São esses dois grupos. Não tem grupo coluna do meio aqui. É um ou outro. Aonde você está? Se você ainda não está junto com esse grupo que tem prazer em rememorar o sacrifício de Jesus, de tem prazer em lembrar do Cristo crucificado, daquele grupo que vê na cruz o poder de Deus e a sabedoria de Deus, eu queria que você tivesse essa oportunidade nessa manhã, que você levantasse a sua mão, né, para que a igreja te conhecesse, porque isso é uma manifestação pública diante da igreja. Eu sei que é uma decisão que às vezes a gente fica um pouco envergonhado, acanhado, mas ela é fundamental, porque a igreja vai te conhecer, vai te abraçar, vai caminhar com você. Então, se você tomou esta decisão nesta manhã, você compreendeu o verdadeiro significado da mensagem da cruz, e você não quer mais levar a sua vida indiferente a esta mensagem, se você quer assumir um compromisso com a cruz de Cristo, porque Deus está chamando. Você quer ser salvo? Você quer sair do buraco? Essa é a mensagem principal da cruz, e cabe ao ser humano optar. Sim, eu quero sair do buraco, eu quero ser salvo, ou não, me deixa no meu buraco, me deixa longe da cruz. Não tem como ser indiferente a isto. Então, se você tomou esta decisão, eu gostaria de conhecê-lo, de dar a oportunidade a você de levantar a sua mão, dizendo: Alceni, eu quero caminhar ao lado da cruz de Cristo. Alguém que tenha tomado essa decisão nesta manhã, que queira se manifestar, ser conhecido da igreja, receber um abraço da igreja, para que nós possamos andar com você, caminhar? Alguém que tenha compreendido a mensagem da cruz, que queira se manifestar nesta manhã? Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, né, por tudo que vivemos nesta manhã, porque Tu nos deu a possibilidade de rememorarmos o sacrifício do Teu Filho na cruz por cada um de nós. E nós queremos te agradecer porque um dia nós optamos em estar ao Seu lado, em conhecer o verdadeiro significado da mensagem da cruz, que é a possibilidade do ser humano ser resgatado, ser restaurado ao convívio de Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham um bom domingo. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos o nosso culto às 19 horas. Eu vou terminar a série Parábolas de Jesus com a parábola dos trabalhadores nas vinhas. E no próximo dia 14, na próxima segunda-feira, eu inicio uma nova série, As 7 Igrejas do Apocalipse. Então, se você puder, esteja presente amanhã com o final da série Parábolas de Jesus, ou então se programe para que esteja conosco acompanhando a nova série que se inicia no dia 14, As 7 Igrejas do Apocalipse. Que Deus possa nos abençoar e tenham um excelente domingo.